Olá! Hoje nós trataremos de um título de crédito chamado letra de câmbio. A letra de câmbio é considerado o título mais antigo dentre os títulos de crédito que nós temos. A letra de câmbio surgiu na Idade Média com o objetivo de garantir a circulação de riquezas e mercadorias entre as grandes navegações. Hoje a letra de câmbio é muito utilizada tanto nacionalmente quanto internacionalmente, principalmente nas negociações das transações bancárias no mercado financeiro. A letra de câmbio é regida pela Lei Uniforme de Genebra e é mantida também com as regras da nota promissória, que são dois títulos que são vinculados. A nota promissória é considerada uma derivativa da letra de câmbio. O que é importante entender? Que a letra de câmbio é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo. E ela adota três figuras no seu corpo do título, que é a figura do sacado, sacador e beneficiário. O que isso quer dizer? Que a letra de câmbio ela surge por meio do saque. E o que é o saque? O saque é a emissão do título. Sacar o título aqui significa a ordem de emitir. Então, o sacador saca o título em prol do sacado, que terá um beneficiário que receberá esse título. Então, o que significa sacador? O sacador é aquele que faz o saque, que emite a letra de câmbio, em face do sacado, que é aquele que deve o título, em prol do beneficiário, que é aquele que receberá o título. Então, nós temos três partes envolvidas. Em algum momento, o sacado e o sacador podem se confundir. Ele pode ser tanto o sacado quanto o sacador em prol do mesmo beneficiário. Então, é possível que exista essa figura ao mesmo tempo se confundindo, né? Então, existe essa letra de câmbio que permite essa figura sacado-sacador ao mesmo tempo. Não é muito comum, mas é possível, né? Permite-se essa situação. O que é importante entender aqui também? Que na letra de câmbio existe a figura do aceite, certo? Então, o que acontece? Eu sou sacador, emito o título para o sacado, mas o sacado tem que aceitar esse título. Quando ele aceita, ele se torna obrigado na letra de câmbio. Se ele não aceita o título, ele não se torna obrigado a essa letra de câmbio. Então, o que é importante saber? Eu faço o saque, sacador emite o título, encaminha para o sacado aceita a letra de câmbio, o tomador passa a ter o direito a receber porque ele aceitou. Ao aceitar, significa o ato confirmatório daquela dívida. Então, o aceite nada mais é do que a confirmação da dívida. Quando ele aceita, significa, ok, eu sou responsável por esta dívida. Só que muitas vezes, ao sacar essa letra de câmbio, o sacado pode simplesmente não aceitá-la. Pode ter a recusa do aceite ou a não aceitação dessa dívida. Se há recusa do aceite ou não aceitação da dívida, a letra fica incompleta. Por quê? Porque ela só se completa mediante aceitação. E o que acontece? Eu sou sacador, emito a letra para o sacado. E ao emitir a letra para o sacado, não há o aceite, eu preciso tomar uma providência. Qual é a providência que eu adoto quando não há o aceite ou há a recusa do aceite? Formalizo por meio do protesto. Então, há a necessidade do protesto para formalizar essa letra de câmbio, que é suprir a falta de aceite. Então, o sacador necessita dessa formalização, necessita fazer essa formalização para que se complete a letra, para que possa ter o direito de cobrar em face do sacado. Se eu não posso, se eu não protesto o título, eu posso cobrar do sacado? Não, não posso cobrar do sacado. Quem é o credor aqui? O beneficiário. Quem é o devedor? O sacado. Mas o sacador é responsável também por esse título. Porque o que acontece? O beneficiário cobra do sacado e se o sacado não paga, cobra do sacador. Quem é o devedor de primeiro grau aqui? O sacado. Quem é o devedor de segundo grau aqui? O sacador, porque ele emitiu o título,
mas o sacado é que é o devedor principal. Então, o tomador cobra do sacado, não pagou, cobra do sacador. Mas ele só pode fazer essa cobrança desde que exista o protesto. Porque se não houver o protesto, ele não pode cobrar do sacado, porque é condição sine qua non o aceite, certo? Então, é muito importante saber que há necessidade da aceitação da dívida. Porque se não aceitar a dívida, como é que eu vou cobrar desse sacado? Aí só posso cobrar do sacador, ok? Então, é importante pensar nessa relação adequadamente. O que acontece? A letra de câmbio, assim como todos os outros títulos de crédito, existem requisitos para que ela seja devidamente constituída. E esses requisitos estão devidamente previstos na Lei Uniforme de Genebra. Então, a gente tem, por exemplo, alguns requisitos como a expressão letra de câmbio no corpo do título, porque eu tenho que identificar que esse título é uma letra de câmbio, o nome do sacado, o nome do sacador, o nome do beneficiário. Então, eu preciso ter a quantia, né, do valor que é devido, eu preciso colocar todos esses elementos no corpo do título, dentre outros, né, que são necessários para que seja colocado ali, para que se identifique esse título de crédito, certo? Então, é muito importante. O que nós temos? Nós temos que pensar também que existe o vencimento, certo? O vencimento não é obrigatório a ser colocado na letra de câmbio. Por quê? Porque se não há vencimento, presume-se que é vencimento à vista, certo? Se eu não coloco o vencimento, eu posso também, se colocar, optar por um outro tipo de vencimento, que é o vencimento a prazo, ou chamado a dia certo, que eu coloco um dia específico para este pagamento. Ou eu posso colocar dois outros tipos de vencimento, que é acerta o termo de data ou acerta o termo de vista. Se for acerta o termo de data, eu posso colocar um número de dias, por exemplo, 90 dias, a partir da data da emissão. Então, esse é acerta o termo de data. Então, eu coloco lá, vencimento, acerta o termo de data, 90 dias. O que significa isso? Que esse título vai vencer 90 dias da data da emissão. Ou acerta o termo de vista, 30 dias. O que significa isso? Que esse título vai vencer 30 dias do aceite. Então, é diferente, certo? São dois tipos de vencimento. Ah, então quer dizer que a letra de câmbio tem 4 tipos de vencimento? Sim. Não coloco nada, ou coloco à vista. Coloco a dia certo, que eu coloco lá vencimento, 20 de julho de 2020. Ou acerto o termo de data, coloco lá número X de dias, lá 90 dias, a contar da data da emissão, ou acerto o termo de vista, X dias a contar do aceite. Então, são essas as possibilidades que existem para vencimento da letra de câmbio, certo? Então, esse é o universo de vencimentos. O que nós temos? Além disso, esse título, ele tem um prazo de vencimento, de vencimento para execução muito peculiar. Porque o que acontece? Existem 3 tipos de prazos prescricionais para a letra de câmbio. Um prazo, ele é de prescrição contra o devedor principal, certo? E o devedor principal aqui é considerado sacado, desde que seja considerado a partir do aceite. Então, o prazo é de 3 anos contra o devedor principal e seus avalistas, a contar do vencimento. Então, 3 anos, venceu, 3 anos a contar do vencimento contra o devedor principal e seu avalista. Ou protestou, teve protesto, o prazo começa a contar 1 ano do protesto contra endossantes, certo? E seus respectivos avais. Ou 6 meses entre a cadeia de endosso, desde o momento em que foi proposta a execução ou respectivo pagamento. Então, nós temos 3 possibilidades aqui. Cadeia de endosso, 6 meses, protesto contra os endossantes e avalistas, 1 ano, devedor principal e seus avais, 3 anos do vencimento. Então, é muito importante que se tenha guardado
esses prazos, porque se eu for cobrar uma endossante é um prazo, se os endossantes entre eles forem ser cobrados é um prazo, se for cobrar o devedor principal é um prazo, né? Então, a prescrição separada. O que isso quer dizer? Digamos assim, eu tenho uma cadeia de endosso e eu sou o credor e eu quero cobrar do meu endossatário. Qual é o prazo que eu tenho? Primeiro, foi protestado? Não, então não posso cobrar. Foi protestado? Foi. Faz um ano esse protesto? Mais de um ano? Não posso cobrar mais. Faz 6 meses só que protestou. Eu posso cobrar. Então, vou lá e executo o endossatário. Então, é possível fazer essa cobrança. Se for mais que isso, não posso cobrar. E aí eu volto na cadeia. Digamos assim, se eu for cobrar o devedor principal e não cobrar a cadeia de endosso, não tem problema, cobro o devedor principal, desde que esteja dentro dos 3 anos para a execução. Ok? Eu acho que por hora a letra de câmbio, né? A gente tem as noções gerais. Caso tenham alguma dúvida, peço que vocês entrem em contato pelo e-mail alexandra.belnoski@up.edu.br ou a marilac@hotmail.com. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.